Saudações florestais! Eu me chamo Arthur Brasil e hoje vamos falar sobre uma nova técnica de reflorestamento revolucionário que foi desenvolvida por pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa, a famosa UFV. Já deixa seu like no vídeo e se inscreva. E não se esqueça de também ativar o sininho para receber todas as nossas notificações do canal aqui no YouTube. Siga nossas redes sociais no link da descrição. E sobre a referência, deixaremos na descrição junto com outras informações. Indo diretamente ao assunto, uma nova abordagem de reflorestamento de árvores nativas, elaborada por pesquisadores do Departamento de Engenharia Florestal da UFV, em Minas Gerais, está sendo testada na área impactada pelo desastre socioambiental que foi causado em Brumadinho, quando rompeu a barragem, na região metropolitana de Belo Horizonte, no ano de 2019. Outras 3 áreas próximas à barragem de mineração já está sendo testada também para avaliar a implementação dessa nova forma de fazer o reflorestamento. O mesmo ocorre no entorno da usina hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, no Pará. Essa técnica foi nomeada como resgate de DNA e indução de florescimento precoce em espécies florestais nativas. A técnica utilizada, que é de enxertia e hormônios preparados especificamente para cada espécie de árvore, teve seu pedido de patente registrado no INPE há 3 anos e gerou um artigo na publicação científica em março de 2020. Para se ter uma ideia, árvores como o ipê amarelo ou o jequitibá, que levaria de 8 a 10 anos para se tornarem adultas, com a técnica, leva 1 ano para florescer. Uma árvore, por exemplo, é considerada adulta quando entra na idade reprodutiva, ou seja, floresce gerando flor, frutos e sementes. Então, esse trabalho ele se inicia com uma vistoria dos engenheiros florestais às áreas impactadas para o levantamento das espécies nativas e a identificação dos exemplares de árvores que podem não sobreviver ao dano, no caso de Brumadinho gerado pela lama com os rejeitos de minério de ferro. O passo seguinte é coletar galhos da copa das árvores e levar ao viveiro da UFV, onde são enxertados em partes da raiz ou no caule de outra árvore, da mesma espécie ou da mesma família arbórea, produzindo uma cópia dessa árvore enxertada, se isso é um clone. Nesse processo, a planta é submetida a um conjunto de hormônios reguladores de crescimento, preparados pela UFV especificamente para cada família de árvore nativa, que aceleram a transição da planta juvenil para o estágio adulto. Essa é a etapa mais difícil do processo, pois exige um ajuste de doses e das épocas de aplicação, como cada espécie tem uma receita. O passo seguinte é a introdução dos clones no local de reflorestamento. O florescimento das árvores atrai insetos, abelhas, beija-flores, roedores e outros polinizadores e dispersores de sementes, que vão a seu tempo frutificar e assim então, a partir desse momento, o ecossistema pode ser considerado restaurado. Por quê? As funções de sucessão ecológicas começam a funcionar. Isso é, trazem fauna que possam fazer a dispersão e assim produzir novos indivíduos. Por quê? Porque aquele indivíduo que demoraria muitos anos para se produzir agora é muito mais rápido. Então o reflorestamento, a condução daquela vegetação vai vir de forma mais eficiente. O trabalho da UFV, no entanto, é inovador porque utiliza técnicas em espécies de árvores nativas que sofrem o risco de serem extintas, o que demanda então estudos para entender a afinidade entre o chamado cavalo ou porta-enxerto, e o galho da árvore que será clonado, que recebe o nome como de cavaleiro ou enxerto também. É dessa forma que os botânicos, agrônomos e engenheiros florestais denominam as partes oriundas das árvores que querem preservar. Então, os tecidos do cavalo e do cavaleiro são unificados e assim a transmissão de água, sais minerais e compostos fotossintetizados e características fisiológicas irá ocorrer normalmente. Tradicionalmente, os engenheiros florestais privilegiam o plantio de mudas de árvores nativas como forma de resgatar o ecossistema impactado por atividades humanas, incêndio ou outros desastres. Muitas vezes, as mudas de árvores são obtidas em viveiros de outras regiões, na quais as espécies também é nativa. Essas plantas, trazidas de fora, no entanto, precisam de se adaptar ao novo ecossistema, algo que não é livre de riscos, inclusive de morte prematura. Para se ter ideia, ao introduzir um clone gerado a partir do material genético resgatado de árvores que habitam a área impactada, a técnica desenvolvida em Viçosa tem o potencial de reduzir o risco de adaptação da nova planta. Desta forma, o clone carrega o genoma da árvore matriz, que tem um histórico de adaptação àquele ecossistema específico.
está mais apto a se defender de pragas e parasitas da microrregião e está acostumado ao ciclo local de chuvas e secas. Então, em teoria, essa técnica desenvolvida pela UFV pode gerar um ganho adicional no processo de adaptação das mudas ao ecossistema. Então, ainda é preciso saber se na prática fará uma diferença significativa, pois ao clonar um grupo de aves geneticamente relacionados e reintroduzi-las no seu local de origem, é teoricamente possível manter um perfil da diversidade genética, semelhante àquela que era observada na região de Brumadinho antes dos danos gerados pelos desastres. Agora, em relação ao desenvolvimento dessa técnica, estava sendo desenvolvida antes do ocorrido, mas por falta de ser testado em campo, foi só possível utilizar quando ocorreu o rompimento da barragem no córrego do Feijão. Tá? Então, isso foi resultado de um dos maiores desastres ambientais do Brasil, causou um impacto imenso, todos nós ficamos sabendo e gerou uma repercussão muito alta. Pra você ter ideia, só relembrando aqui um pouco, porque é importante até por conta dessa pesquisa, a lama gerou uma devastação no ambiente que impactou cerca de 297 hectares, que é equivalente a 275 campos de futebol. Então, imagina o quanto de impacto foi isso. E o impacto maior foi ali na região do rio Paraopeba. A área total de florestas afetadas em Brumadinho foi de 146 hectares. Até setembro desse ano, de 2023, 27 hectares haviam recebido 70 mil mudas de árvores nativas, entre as plantadas em viveiro e os clones gerados pela UFV. Até agora foram plantadas 1.000 mudas de 5 espécies: pé amarelo, jacandá da Bahia, jequitibá rosa, braúna e pequi. O número limitado de mudas clonadas em comparação às oriundas de viveiro se justifica por tratar-se de um teste de uma nova tecnologia que pode ou não se demonstrar mais interessante que os métodos convencionais de reflorestamento. Ele pode também ajudar no reflorestamento com outras técnicas, porque ele oferece essa questão de florescimento mais rápido, gerar sementes mais rápidas, frutos, isso que atrai a fauna. Então, às vezes você implementando essa técnica com as técnicas convencionais de plantio, pode favorecer o reflorestamento, a recomposição da área. Então, pode ser que talvez utilizar só a técnica não seja o suficiente, porque ainda está sendo testada. Mas, com certeza, por ela ter esse recurso de desenvolvimento, de reprodução mais rápida, trará benefícios. Não importa no esquema que seja feito, mas ter a presença dessas mudas, velocidade mais alta de repovoamento da área, isso será de grande ganho. O acordo da Vale com a UFV prevê o fornecimento de 6.000 mudas clonadas de 30 espécies diferentes em 3 anos. Então é isso, pessoal. Obrigado por quem assistiu até aqui. Segue a gente, curte, compartilha esse vídeo. Valeu e até a próxima.